Provérbios capítulo 16, nós vamos ler juntos os versículos 1 até o 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e o texto sagrado diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Meu Deus, declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito. Nós oramos que hoje, ó Deus, seja de fato real, verdadeira na vida de cada um de nós, a declaração da Tua palavra, lâmpada para os meus pés e a Tua palavra, luz para o meu caminho. Nós oramos por orientação prática, nós oramos por aquele direcionamento dos céus, que nos leva não só a entender princípios, mas aquela capacidade de corresponder contigo, de viver aquela aplicação que só o Senhor pode fazer. Pai, oramos por um ambiente sobrenatural, da ação do Teu Espírito no íntimo de cada um de nós, e Te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e como trilho. O que realmente me interessa aqui é o verso 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. No entanto, essa afirmação ela vem dentro de um contexto, é por isso que a gente lê o versículo anterior e também o versículo posterior. E quando avaliamos o contexto, o verso 1 fala dos planos do coração. Significa que é lá no íntimo que nós planejamos, que nós tomamos decisões, embora na vida daqueles que amam e servem ao Senhor, Deus quer dirigi-los, e é Ele quer dar a resposta, Ele que quer nos conduzir. O verso 2 fala que os caminhos de uma pessoa, fruto das suas escolhas, do seu planejamento, são puros aos seus próprios olhos. E como contraponto dessa avaliação humana do que seria bom como caminho, nós temos um contraste de um Deus que sonda o espírito. Essa palavra traduzida na Nova Almeida atualizada, que eu li, sonda o espírito, na Almeida Revista e Atualizada, aliás, em todas as versões de Almeida, das mais antigas, a corrigida, a revisada, Almeida Fiel, né, que são traduções por literalidade, nós temos o que consta exatamente no original: o Senhor pesa os espíritos. No entanto, o espírito, que não é algo material, que não tem volume, não pode ser literalmente pesado. Então, a maioria das traduções mais novas, as chamadas por equivalência e não por literalidade, elas tentam dar o sentido da afirmação. A Nova Almeida Atualizada, que eu diz, em vez de pesa, usa a expressão sonda. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz que o Senhor avalia o espírito. A NVT, a Nova Versão Transformadora, diz que Deus examina as intenções de cada um. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: o Senhor julga as intenções. Basicamente, a Bíblia está falando de que Deus sonda o nosso íntimo, né? E Deus está procurando avaliar, pesar, sondar o quê? Aquilo que nos dirige, que nos leva a planejar, a tomar decisões. O tema da minha mensagem hoje é: avalie suas motivações. Quando falamos de motivações, nós estamos falando de algo que é mais sério, é mais impactante, é mais importante do que talvez a maioria de nós mensuramos. Normalmente nós temos uma ideia e um conceito de que o erro está relacionado àquilo que nós fazemos. Mas a definição da Bíblia de erro não se limita ao que alguém faz. Muitas vezes está relacionado ao como. Então, por exemplo, Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Eu sempre dou esse exemplo. Alguns crentes não recebem Deus porque não oram. Mas o verso seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então alguns estão fazendo coisas certas, como orar, mas estão fazendo do jeito errado. Às vezes a característica do erro não é o que se faz, é como se faz. E nem sempre nós conseguimos perceber o como na classificação de erro, assim como percebemos o que. No entanto, eu diria que ainda mais delicado do que o como é o porquê fazemos. O porquê tem a ver com as motivações. Você vai ver, por exemplo, Jesus confrontando os fariseus o tempo todo no ministério dele, o que parece quase um contrassenso, porque os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo, a mais dedicada. Eram o que hoje em dia a gente chamaria de os beatos, os carolas da época. Eles viviam uma vida de profunda dedicação, eram muito religiosos. Mas o tempo todo Jesus os confrontava, não necessariamente pelo que eles faziam,
Muitas vezes pelo como e muitas vezes pelo porquê. Então, por exemplo, Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Jesus fala desse povo dando esmolas, Jesus fala desse povo orando e Jesus fala deles jejuando. Algum de nós ousaria dizer que dar esmola, orar ou jejuar é algo errado? Não. O problema não era o que eles estavam fazendo. Jesus disse que eles estavam fazendo isso só para ser vistos pelos homens. O problema era o porquê, a motivação. E uma motivação errada, ela pode nos levar a errar mesmo quando aos olhos de outros, às vezes aos nossos próprios olhos, nós estamos fazendo a coisa certa. É por isso que nós precisamos entender o quão sério é a perspectiva bíblica da motivação. Por exemplo, se a gente falar de pregar o Evangelho, nenhum crente vai dizer isso está errado. Mas alguém pode fazer a coisa certa, que é pregar o Evangelho, por motivos errados. Um exemplo bíblico. Filipenses capítulo 1, do verso 14 ao 17. Paulo diz, e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, Paulo estava preso enquanto escrevia isso, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, os de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, os que proclamam por inveja e rivalidade, aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Paulo fala de gente que estava fazendo a coisa certa, mas com motivações erradas. Gente movida de inveja, gente movida de rivalidade, competição com outros ministérios, né? Gente que não estava fazendo por amor àqueles que seriam alcançados, mas por interesse pessoal. Ou seja, quando a Bíblia fala a respeito de erro, nunca limita somente ao que fazemos. Isso se estende ao como e também envolve o porquê. O porquê é o ponto que nós queremos discutir aqui, porque ele fala exatamente a respeito de motivação. Então, quando eu olho para esses 3 versículos, no primeiro, recapitulando, nós vemos a ênfase sobre os planos do coração, embora a resposta deva vir de Deus e não devemos decidir tudo sozinho. No segundo, a Bíblia fala da nossa capacidade de avaliação versus a de Deus. E o terceiro diz, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Isso não significa que a Bíblia está dando um caminho através do qual você convence a Deus a fazer o que você quer. A expressão entregue suas obras ao Senhor, a NVI traduziu talvez isso mais acurado, mais próximo do original hebraico, consagre os seus caminhos ao Senhor. Em outras palavras, o Deus que nos deu a capacidade de escolher, de tomar decisões, Ele espera que nós nos alinhemos com Ele. Não apenas com aquilo que Ele quer em relação ao que fazer, mas também em relação ao que Ele espera de nós quando falamos do como, quando falamos do porquê. Quando existe esse nível de entrega, de rendição, de consagração, de alinhamento, nós podemos ter certeza que a bênção de Deus se manifestará sobre os nossos planos. No entanto, quando a motivação é errada, por mais nobre que possa parecer aquilo que eu e você estamos tentando fazer, nós podemos ser parados nesse processo pelo próprio Deus. Então eu gostaria que a gente pudesse discutir o assunto. E cada um dos 3 tópicos que eu quero abordar são 3 perguntas. Eu particularmente gosto muito de fazer questionamentos quando estou lendo os textos bíblicos, quando estou meditando nos princípios que o próprio Deus nos propõe. Sempre eu gosto de fazer perguntas que tentem me ajudar a chegar a conclusões. E eu quero fazer 3 perguntas. A primeira delas é, o que está no coração? Nós estamos falando de planos, obviamente as decisões se tomam no coração e nós precisamos aprender a avaliar isso na perspectiva bíblica. Depois, em segundo lugar, eu quero que eu e você possamos fazer um segundo questionamento. O segundo questionamento é o que influencia o coração. Depois de entendermos o que entra no coração e como se processam as decisões, quais são as influências que o coração pode ter, inclusive externas. Para só depois de discutir essas 2 coisas, eu entrar no elemento prático que tem a ver com o foco da mensagem. Como avaliar o coração, ou o lugar onde se processam as nossas motivações. Então vamos lá. Eu quero que a gente possa começar avaliando a importância do coração, não apenas como lugar onde se faz planos, mas onde, além de tomarmos decisões, o que se passa lá acaba afetando todo o curso da nossa vida.
Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, a Escritura diz sobre tudo o que se deve guardar. Há muitas coisas que nós devemos guardar no nosso relacionamento com Deus, no nosso patrimônio de vida espiritual, em todo o escopo das coisas que Deus nos concede, como por exemplo proteger nossas casas, as famílias. Mas a Bíblia diz sobre tudo o que você deve guardar. Guarde o seu coração. Por que a Bíblia coloca o coração como uma das coisas que mais precisam ser protegidas? O texto diz, sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que afeta o coração do lado de dentro, afetará nossas decisões, nosso estilo de vida e aquilo que nós fazemos do lado de fora. Alguém diz com muita propriedade que para poluir um rio, você não precisa andar todo o curso e extensão do rio tentando sujar as águas. Basta a fonte, poluir a fonte. Se você poluir a fonte, aquela poluição, aquela sujeira se espalha por todo o rio. Quando a Bíblia diz, guarda o seu coração, porque ali estão as fontes da vida, Deus está dizendo, se isso for maculado, macula o restante da sua vida, o restante dos seus atos, o restante das suas ações. Então acredito que em primeiro lugar, nós precisamos entender o como decisões, valores, se alinham dentro do nosso coração, para a partir disso transbordar. Em determinado momento, Jesus ensinando aos judeus que durante muito tempo foram orientados a entender a necessidade de guardarem-se de determinados alimentos considerados impuros. Jesus explica que não é aquilo que entra no homem que produz impureza, e ele se referia aos alimentos. Jesus diz, o problema está naquilo que sai. E é nessa hora que ele diz, porque é do coração do homem que procedem, e ele começa a fazer uma lista de pecados. Basicamente ele está dizendo que o mal que transborda por meio das nossas ações começa no coração. Mas nós precisamos entender que, por outro lado, a Escritura também diz que o bem que transborda por meio de nossas escolhas, decisões e ações, ele também começa no coração. O coração é o nosso QG, o nosso quartel-general, é o lugar de tomada de decisões. E eu e você precisamos entender a importância que isso tem. A Bíblia fala de Deus confrontando pessoas que queriam coisas certas por motivos errados. A Bíblia também fala de Deus ajudando pessoas que estavam indo fazer a coisa errada, mas por motivos certos. E quando nós falamos dos motivos lá no coração, nós precisamos entender que isso pode levar Deus a nos barrar em relação ao que tentamos conseguir até em nome dele, ou Deus pode simplesmente nos parar e nos impedir de pecar, porque é um coração correto. Então eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para que a gente foque nisso. O primeiro está lá no capítulo 8 do livro de Atos. E antes de falar do que eu quero falar no capítulo 8 do livro de Atos, eu quero fazer um comentário interessante. Eu estudei alguns meses num instituto bíblico aos 18 anos de idade, e eu lembro que uma das aulas que eu tive num daqueles meses era sobre o livro de Atos. E o professor, pastor que lecionava aquela aula, ele tinha uma didática, uma forma de ensino muito dinâmica. E uma coisa que revolucionaria para mim, não só aquele estudo do livro de Atos, mas a maneira de ler a Bíblia, foi uma metodologia que ele implementou conosco os alunos. Então, por exemplo, nós teríamos 15 aulas. Uma foi a aula introdutória e ele anunciou as demais 14 aulas. Ele disse, vocês têm um livro-texto, mas eu não vou me prender só ao livro-texto. O livro de Atos tem 28 capítulos. Nas próximas 14 aulas, ele falou, nós vamos estudar 2 capítulos do livro de Atos por aula. E dizia, eu quero antes de cada aula, valendo ponto para a prova, que vocês me tragam sempre um resumo de 2 eventos principais por capítulo. 2 coisas chamam a sua atenção, de você disse aqui, merece estar classificado entre eventos principais. Ele disse, você não vai trazer isso pronto. Você vai ler, você vai destacar, você vai memorizar isso, e quando chegar na sala de aula, eu vou dar uma folha de papel com o seu nome, você preenche 2 eventos do capítulo 1, 2 do capítulo 2. Ele diz, na segunda aula, vocês não vão só colocar 2 eventos do capítulo 3 e o 4 na sequência, vocês vão repetir o do 1 e do 2, e vão colocar o do 3 e do 4. Na terceira aula, do 5 e do 6, mas vocês vão repetir o 1, o 2, o 3 e o 4. Eu sei que quando chegamos no último dia, eu tinha memorizado os eventos principais de todos os capítulos do livro de Atos, e aquilo me ajudaria muito a adotar isso como um estilo de estudo nas Escrituras. Eu gosto de vez em quando estou meditando, ficar lá pensando, o que Gênesis 1 diz, 2, 3, 4, isso me ajudaria bastante. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo, a minha ênfase sobre o capítulo 8 do livro de Atos não incluía
o que hoje eu considero parte da narrativa principal. Atos capítulo 8 começa com Filipe fugindo da perseguição e chegando em Samaria. Em Samaria ele prega o evangelho, nós temos um avivamento, algo extraordinário acontece. Depois de tudo que aconteceu ali, nós vemos Deus tirando Filipe do cenário para que Filipe toque a vida de um etíope que voltava de Jerusalém. A tradição diz que esse homem espalharia o evangelho por toda a Etiópia. Então lá atrás, nos meus 2 principais eventos do capítulo de 8, a ser entregues para o professor, eu tinha dito que os eventos principais era a chegada do evangelho em Samaria e depois a evangelização de Filipe ao etíope que espalharia o evangelho para a nação inteira. Mas alguns anos atrás, lendo o capítulo 8 com muita calma, eu percebi que o maior volume de informações do capítulo 8 não é sobre Filipe, nem só meramente sobre Samaria e nem sobre o que acontece depois de Samaria. O maior volume de versículos está relacionado a um homem que a Bíblia chama de Simão, o mágico. E eu quero chamar a sua atenção para esse camarada, porque nós temos um ensino importante aqui, quando falamos de motivação. Em Atos capítulo 8, de 9 a 13, a Bíblia diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Resumindo, ele era o cara. Ele estava debaixo dos holofotes na cidade. Mas a Bíblia diz: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então agora nós temos esse homem, antes dedicado à magia, se convertendo, sendo batizado. E não só isso, ele vem com tudo para cima da fé. Agora ele cola em Filipe, ele quer ver os sinais operados, ele quer estar envolvido em tudo o que está acontecendo. Dos versos 14 ao 17, que eu não vou ler, a Bíblia diz que Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, que os novos convertidos estavam sendo batizados nas águas, mas que sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Jerusalém envia para lá nada menos do que Pedro e João, os apóstolos. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles começam a impor as mãos, e as pessoas sobre quem eles impõem as mãos são cheias do Espírito Santo. E é depois desse evento que nós vamos para o verso 18 a 23, que de novo a descrição volta para o Simão. A Bíblia diz: quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro responde, as traduções literais dizem: vá tua prata contigo a perdição. A Nova Almeida atualizada traduziu: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Deixa eu fazer uma pausa. Já vi muito pregador dizendo que o erro de Simão foi tentar comprar o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que ele queria comprar a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles me deem dinheiro para que eu também possa ter acesso ao que vocês têm, para que as pessoas possam receber o Espírito Santo quando impor as mãos sobre elas. Ele não queria comprar o Espírito Santo e dizer: eu quero ser que nem vocês, eu quero chegar lá. Esse homem se converteu, ele foi batizado, ele colou em Filipe, ele está empolgado com tudo que está acontecendo, agora ele está de olho nos apóstolos, e ele diz: eu quero ser dessa turma, eu quero ser desse time que toca, que abençoa as pessoas, instrumento de Deus, através do qual as pessoas recebem algo. Mas se você olhar a conversa de Pedro, Pedro diz assim para ele: não existe porção, nem parte para você nesse ministério. Que ministério? Pôr as mãos, tocar a vida das pessoas, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro diz para ele: portanto, arrependa-se desse mal, ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. De novo, a classificação do erro é o intento do coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Pergunta: o que Simão queria era errado? Não era errado, os apóstolos estavam fazendo isso. E não existe nada na Bíblia que limite isso somente a eles. A palavra de Deus nos mostra esse tipo de cenário, se repetindo posteriormente em outros lugares. É lógico que Deus
quer que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Deus quer que pessoas se unam com Ele no processo de conduzir outros a serem cheios do Espírito Santo. O problema não era o que Simão desejava. O problema do intento do coração é o porquê Simão desejava. E aí você vai entender que nos versos anteriores, quando a Bíblia começa a descrever Simão, enfatiza que ele deixava o povo de Samaria admirado, que ele se dizia ser importante, que todo mundo lhe dava ouvidos, do menor até o maior, que durante muito tempo eles o tinham impressionado. Toda essa descrição de que esse camarada durante muito tempo esteve debaixo dos holofotes não está aqui à toa. A Bíblia está falando de como esse camarada estava acostumado com a projeção, até que Filipe chega pregando o Evangelho. Agora quem está brilhando é Filipe. O próprio Simão entende o erro das práticas mágicas e com certeza ele simplesmente existe, eu não posso mais funcionar nesse negócio. Mas a alma desse camarada está gritando dentro dele. De alguma forma ele precisa voltar a ter proeminência, de alguma forma ele precisa voltar a ter projeção. E ainda que ele olhe para a magia e diga isso é errado, e eu não posso me projetar mais usando isso, ele vê uma oportunidade de naquilo que é certo, voltar a brilhar. Ou seja, o desejo de fazer o que era certo estava fundamentado numa motivação errada. Eu e você precisamos entender que motivações, elas são delicadas, porque muitas vezes elas se escondem atrás de coisas certas, mas os nossos motivos são errados. Quando começamos a igreja em Curitiba, depois de 2 anos e meio que já tínhamos começado ao alcance de Irati, eu vim para cá debaixo de uma direção clara de Deus, que não era apenas estabelecer e plantar a igreja, mas seguir aquilo que já tínhamos começado desde o início da igreja em Irati. O ministério que servisse o corpo de Cristo, a gente tocaria a igreja local por meio de multiplicar a nossa equipe, sem deixar de fazer aquilo que era o chamado principal, que era servir do lado de fora. Eu já estava praticamente há 3 anos fazendo isso, quando comecei a igreja, 2 anos e meio lá, mais 6 meses de espera aqui, enquanto já estávamos a igreja. E eu lembro que tão logo a gente passou ali o 1º ano, eu comecei a orar a Deus e pedir ao Senhor que me permitisse ficar 1 ano sem viajar. Minha rotina durante 17 anos antes da pandemia foi a média de toda quinta, sexta e sábado fora de casa, de domingo a quarta, servindo a igreja e em casa, mas durante esses dias fora, ou seja, era quase metade da semana. E até hoje essa dinâmica das viagens, ela tem sido um grande desafio. Mesmo que o desafio de cuidar dos filhos, de não permitir que houvesse distância, atrapalhasse, nós ainda continuamos diante desse desafio de serve a igreja, mas também serve do lado de fora. Eu lembro que logo no 1º ano eu comecei a orar com insistência, dizendo, Deus, me deixa ficar quieto 1 ano em Curitiba. Me deixa ficar 1 ano sem viajar. Não estou te pedindo para parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu quero só 1 ano. E um dia eu estava orando sobre isso, já há bastante tempo, com insistência, mas nesse dia o Espírito Santo falou, por que você quer ficar 1 ano sem viajar? Eu falei, eu quero cuidar das tuas ovelhas. E o Espírito Santo falou, e os lugares onde eu te envio não são minhas ovelhas? Eu falei, são. Então, reformulando, eu quero cuidar das minhas ovelhas. As suas ovelhas que o Senhor me confiou. Porque nos outros lugares que o Senhor me manda, são as suas ovelhas que o Senhor confiou para os outros. E eu quero cuidar melhor das minhas do que das que o Senhor confiou para os outros. E o Espírito Santo me disse, essa é a única razão pela qual você quer parar. Ou será que você também não está desejoso de provar para fulano e Beltrano, citou o nome de 2 amigos meus pastores, que estavam à frente de igrejas bem-sucedidas em Curitiba. E diz, ou será que você não quer provar para fulano e Beltrano que você é tão bom quanto eles? E quando ele falou isso, foi como se meus olhos se abrissem e eu enxerguei aquilo que eu nunca tinha enxergado antes. Mesclando numa decisão correta, que tinha bons princípios e motivos corretos, havia uma motivação carnal se misturando a elas. E quando a Bíblia diz que os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, é porque muitas vezes até a gente vai fazer questão de usar aquilo que é correto para tentar sustentar motivações que nem sempre são corretas. Essa questão das motivações, elas são um desafio. Assim como, por exemplo, a intuição. Um dia alguém me perguntou, eu estava ensinando sobre revelação, falou, pastor, a intuição é uma revelação? Eu falei, não, é só uma intuição. Ele falou, mas o negócio é sério. Eu falei, muito sério, principalmente quando é a esposa da gente que tem. Todo homem casado sábio sabe que se a mulher falar, cuidado com isso, o assunto, o conselho dela merece alguma atenção.
Porque muitas vezes nós, os homens, somos muito racionais, nós queremos que ela explique, que a mulher explique o porquê da preocupação dela. E às vezes ela simplesmente olha e diz, não sei te explicar o porquê. E aí o homem que quer os porquês fica doido de não ter explicação. Mas a intuição é uma espécie de conclusão, talvez mais rápida, do que a nossa capacidade de saber como é que nós chegamos lá. Muitas vezes a gente simplesmente tem uma opinião e você nem sabe como é que chegou lá. Isso não significa que a opinião não esteja certa. Às vezes você só não consegue explicar quais são as razões que te levaram à conclusão. E muitas vezes nós podemos estar diante de uma situação que a gente não sabe. Como é que a gente sabe aquilo? Eu era recém-casado, Kelly e eu decidimos usar um dia nosso, que era o nosso dia da família, para assistir um filme. Morávamos na época em Guarapuava, não tinha cinema na cidade. O filme que era lançado no cinema aqui em Curitiba chegava nas locadoras, nas finadas locadoras lá, meses depois. E a gente ficava naquela espera ansiosa. Eu lembro de um filme que eu fiz uma reserva. Falei, eu quero estar entre os primeiros. E o camarada me liga e diz, chegou o filme, pastor. Eu falei, estou indo buscar. Era o nosso dia de família. Eu falei, amor, vamos assistir um filme. E eu ansioso. Quando comecei a assistir o filme, falei para ela, vai acontecer isso, aconteceu. Daqui a pouco eu falei, vai acontecer aquilo, aconteceu. Vai acontecer esse outro. Ela falou, você assistiu o filme? Eu falei, não assisti. Ela falou, você não tem como saber que essas coisas vão acontecer. São reviravoltas de enredo imprevisíveis. Eu falei, pois é, mas eu acho que eu sei o filme todo. E a diversão nossa ficou comprometida ou diferente do normal, porque eu ficava dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e toda a reviravolta que eu falava acontecia. Ela ficava dizendo, você assistiu o filme? Eu falei, amor, eu não assisti, não tem cinema. Você assistiu no avião? Eu falei, eu não assisti. Ela disse, como é que você sabe o filme? Eu falei, eu não sei como é que eu sei, mas eu sei. E honestamente eu fiquei apavorado com aquilo. Eu ficava pensando comigo mesmo, premonição não tem, só um de Deus. Eu fiquei apavorado com aquilo. Um tempo depois, conversando com um camarada que era desses cinéfilos maníacos por cinema, eu falei, cara, eu estou bolado com um negócio, que eu assisti um filme, eu sabia tudo o que ia acontecer. Ele começou a rir. Eu falei, o que você está rindo? Ele falou, pastor, isso aí é um remake, é uma refilmagem de um filme antigo. Com certeza você ouviu o filme antigo. Eu falei, mas você ouviu o antigo? E ele lembrar. Ele falou, não, a filmagem deu um tom tão moderno, tão diferenciado, que a estrutura de enredo é a mesma, mas o cenário não. E aí ele deu o nome do filme, eu anotei, eu fui ver, eu falei, era o filme que eu tinha visto. E aí me deu aquele ali, eu falei, agora entendi como cheguei lá. Muitas vezes nós sabemos coisas que não sabemos como sabemos. Intuição está mais ou menos aí. Mas motivação nos leva a tomar escolhas ou decisões que muitas vezes nós não sabemos por que estamos fazendo, mas estão lá. Daniel, no capítulo 2, nos conta que Nabucodonosor tem um sonho, uma visão. Ele vê uma estátua com 4 metais diferentes. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, ventre de bronze. E a Bíblia diz que as pernas eram de ferro. Na visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos. Ela atingia a estátua nos pés, a estátua esmiuçava, era levado pelo vento, desaparecia. E a pedra que ficava no lugar da estátua crescia, se tornava uma montanha que enchia toda a terra. Daniel tem a revelação de qual foi o sonho, que o rei não lembrava, e ele dá a interpretação. Ele diz, você é a cabeça de ouro. Babilônia foi o primeiro império de proporções mundiais. Nunca antes na história alguém dominou o mundo de então. Mas ele diz, depois de ti se levantará um reino inferior ao seu. Ou seja, a mudança de metal era mudança de reino. Ele está dizendo, Babilônia é ouro. Depois de você vem um novo reino. Nós sabemos pela história que Babilônia foi sucedida pelos Medo-Persas. Mas a mudança do ouro para a prata era a primeira mudança de reino, mas de prata para o bronze era a próxima mudança, para o terceiro reino, a Grécia, de Alexandre o Grande. E depois, a mudança para o metal, que nós sabemos ser Roma, foi nos dias de Roma que a pedra, Cristo, vem. E Deus estava dizendo, eu vou dar fim nos impérios humanos, eu vou acabar com essa brincadeira, e é o meu reino que vai crescer e encher toda a terra. Esse era o significado da visão. Termina o capítulo 2, começa o 3, com qual descrição? A Bíblia diz que Nabucodonosor levantou uma estátua inteira de ouro e diz todo mundo dobra diante dela. O que você acha que esse cara está dizendo, consciente ou inconsciente? Nem a pau que eu vou ser trocado por outro reino ou removido daqui. Talvez ele não tenha parado para pensar por que ele resolveu fazer a estátua, mas ele está reagindo àquilo. Motivações podem ser delicadas porque nem sempre são percebidas. Agora, quando há um coração correto, a história muda. Olha comigo Gênesis capítulo 20 e vamos olhar junto dos versos 1 ao 7. O texto diz, Abraão partiu dali e foi para a terra do Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. A Bíblia mostra que esse é um acordo que o patriarca firmou com a sua esposa, que eram irmãos, na verdade, por pai de pai,
Abraão decide contar uma meia-verdade, que eu prefiro chamar de meia-mentira. E a Bíblia diz, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Esse então já que a irmã não é mulher, eu quero ela para mim. O texto diz assim, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, você vai ser castigado com morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E também ela me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que na sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Olha o contraste de Simão, o mágico. Simão quer fazer a coisa certa por motivos errados. Pedro tem uma revelação da parte de Deus. Então a mensagem que Pedro está trazendo agora é da parte de Deus. E diz, o seu coração não é correto, você não tem parte nem sorte no ministério. Arrepende aí para ver se rola um recomeço. Em outras palavras, está dizendo, você pode querer o que é bom, você pode querer ajudar Deus, mas Deus não quer você, porque o seu coração é errado. Agora nós temos um cara que, diferente do outro que queria fazer a coisa certa por motivos errados, está prestes a fazer a coisa errada, sem saber. Mas ele vai se envolver com uma mulher que é casada. E Deus adverte, diz, ei, não toca na mulher, ela tem marido. Ele diz, Senhor, eles me disseram que eram irmãos. Eu fiz isso na sinceridade do meu coração, eu não queria errar. Ele está planejando fazer o que é certo. Eu diz, eu sei, é justamente pela sinceridade do seu coração que eu estou aparecendo para te advertir. Agora preste atenção. Ou se devolve a mulher, o cara ora por você para abençoar a casa, ou você está lascado. A partir desse momento Deus diz, agora você é responsável por andar na luz da nova informação que eu te dei. A mesma escritura que mostra a gente querendo fazer coisa certa por motivos errados, às vezes mostra a gente que está na iminência de fazer algo errado, mas com motivos certos. E assim como Deus pode parar o intento de alguém que é ir para o ministério por motivos errados, Ele pode parar alguém que está prestes a pecar, dizendo, ei, por causa de um coração e de uma motivação correta, eu vou salvar você. Dá para entender? Por toda a Bíblia, essas histórias estão espalhadas, esses testemunhos estão nas entrelinhas, e todo esse volume de informações não está aí à toa. Nós precisamos entender isso. A próxima pergunta, a primeira que a gente trabalhou aqui, é o que está no coração, e como muitas vezes nossos planos e decisões são afetados por motivações que nós nem percebemos. A segunda é, o que influencia o coração? Se do coração procedem as fontes da vida, e é nele que nós vamos planejar, tomar decisões, a pergunta é, o coração está unicamente debaixo da influência dos nossos pensamentos, ou ele pode ter influência externa, seja de outras pessoas ou do mundo espiritual? A Bíblia nos mostra que, embora seja o lugar onde nós fazemos os planos, tomamos decisões, por exemplo, segundo aos Coríntios 9:7, Paulo está falando de oferta, mas ele diz, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele diz, decida no seu coração e decida pelos motivos corretos. Não é para você contribuir constrangido, não é para você contribuir por necessidade só sua dos outros, porque Deus espera que você faça a coisa certa, do jeito certo, com os motivos corretos. Mas por que eu estou pegando um texto relacionado à oferta? Porque a Bíblia nos fala de um outro episódio e de uma outra pessoa que deixou o seu coração ser maculado. E é muito importante que a gente entenda isso. Atos capítulo 5, versos 3 e 4, nos fala de Pedro diante de Ananias. Os versículos anteriores, 1 e 2, diz que Ananias e Safira, sua esposa, entraram em comum acordo, venderam uma propriedade, decidiram entregar como oferta, mas retiveram uma parte do preço, mas decidiram mentir que estavam entregando tudo. A pergunta é, por que eles fizeram isso? O capítulo 4 termina no último versículo falando a respeito de Barnabé. Barnabé, a Bíblia diz no verso 37 de Atos 4, que ele vendeu um campo que ele possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. A Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos que nós temos. Para quem não sabe, a divisão em capítulos aconteceu, foram duas. Uma primeiro aconteceu a divisão em capítulos, depois a divisão em versículos. A divisão em capítulos aconteceu no ano 1200 da era cristã. A divisão em versículos, mais 300 anos depois, o Brasil já tinha sido descoberto. Essa divisão foi feita só para a gente localizar o que está onde. Mas infelizmente ela tem fragmentado nossa maneira de pensar.
Às vezes a gente está lá num programa de leitura bíblia, você termina o capítulo 4 e diz, parei. E num outro dia, talvez, você vai começar o 5º totalmente desconectado do pensamento. O capítulo 4 termina com Barnabé vendendo um campo e entregando. O verso 5 diz que Ananias e Safira também decidiram vender e entregar. Só que eles não queriam dar todo o dinheiro. Mas eles queriam, de alguma forma, o reconhecimento que talvez foi dado a Barnabé. O tipo de comentário e elogio. Barnabé é o cara, abnegado, generoso, sacrifica pelo reino, aquilo é crente de verdade. E os dois estão olhando aquilo tudo. E eles se dispõem a abrir mão de uma propriedade e pagar um alto preço pela popularidade no meio cristão. Você acha que esse desejo de like, de reconhecimento é coisa atual? Eles só não tinham mídia social naquela época. Isso é do ser humano. Então agora eles decidem, então vamos agir como se a gente estivesse fazendo o que Barnabé fez, só não vão fazer exatamente o que ele fez para sobrar uma grana. E quando eles vêm trazer a oferta, o apóstolo Pedro diz, versos 3 e 4, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, a Bíblia não é clara se o Espírito Santo moveu a fazer aquilo ou se ele apenas se empolgou com Barnabé. Pode ser que o Deus que moveu Barnabé também o inspirou e que a gente possa estar especulando demais. Mas essas histórias não estão desconectadas, o que é um fato inquestionável. E diz o coração, que é o lugar onde se toma as decisões de contribuição. Você deixou Satanás entrar e bagunçar as coisas ali. Significa que o coração, que deve ser guardado acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida, onde nós tomamos decisões, onde fazemos escolhas, onde nossos motivos estão lá borbulhando, quer a gente esteja consciente, quer não, pode ser influenciado pelo reino espiritual. Tanto por Deus, como pelo diabo. Quando eu olho para esse tipo de detalhe bíblico, é lógico que a responsabilidade ainda é colocada sobre Ananias. Ele simplesmente declara no versículo 4, por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Porque a Bíblia, que nos manda guardar o coração, nos responsabiliza pelo tipo de influência que nós permitimos ter. A responsabilidade no final ainda é nossa. E é interessante que quando a gente fala que tanto Deus como o diabo e até mesmo outras pessoas podem influenciar o nosso coração, é que cada um vai nos influenciar com aquilo que é. Então, por exemplo, Filipenses 2,5 diz, tende em vós o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu e você nos submetemos à influência de Cristo, que subsistiu na forma de Deus, diz o texto, não teve o ser igual a Deus como ao qual deveria se prender, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o tipo de influência que Cristo vai produzir sobre mim e você, porque é aquilo que Ele é. Mas quando nos expomos à influência de Satanás, ele também nos influencia com aquilo que ele é. 1 Timóteo capítulo 3, versos 6 e 7. O contexto do texto está falando sobre aqueles que almejam o episcopado, o ministério. Ele diz assim, que o bispo ou o candidato a ele não seja recém-convertido. A palavra no original grego é neófito, novo na fé. Porque não pode ser novo na fé, porque ainda não passou por processos de amadurecimento. Então o texto diz assim, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Orgulho, incorra na condenação do diabo. Quando você lê Isaías 14, Ezequiel 28, você percebe que o pecado de Satanás foi o orgulho. A Bíblia nos mostra ele dizendo, subirei acima das estrelas do céu, serei semelhante ao Altíssimo, e o mesmo pecado que ele cometeu é aquilo que ele vai tentar levar as pessoas a cometerem. O verso 7 diz, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. A palavra lá significa armadilha. O diabo está tentando prender pessoas com o quê? Com aquilo que ele é expert, com aquilo que ele sabe fazer muito bem. Agora, essas influências, elas não são irresistíveis. Tem muito crente culpando o diabo pelas suas decisões. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, há uma influência, ela pode encontrar espaço, mas eu sou responsável por permitir que ela entre ou não. Assim como a influência divina, ela também pode ser impedida. Em Hebreus, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, a Bíblia diz, por isso, como diz o Espírito Santo, e vem uma citação do Antigo Testamento hoje,
Se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Alguém pode resistir à ação divina? Estevão, pregando antes da sua morte, do seu martírio, ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então o diabo pode ser resistido como influência, mas infelizmente Deus, por meio da ação do seu Espírito, também pode ser resistido, ou nós podemos expor e escancarar o coração para a ação divina. Então, depois de questionar o que está no coração, que é o centro de comando, as fontes da vida, e como motivações podem estar lá sem que a gente perceba, a gente está avaliando os caminhos, dizendo que são puros, mas a Bíblia diz: é Deus que sonda o que pesa o Espírito. Depois de questionar o que está no coração e o que influencia as fontes externas, terceiro e último lugar, que é o aspecto prático: como avaliar o coração. A Bíblia fala a respeito de algo que nós vamos fazer daqui a pouco na hora da ceia, se chama o autoexame. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. O autoexame, o exame de si mesmo, ele não só é bíblico, ele é importante, ele é necessário. Mas quando falamos a respeito de motivações, nós precisamos entender que isso não exclui o autoexame, mas só o autoexame não é suficiente. Eu gosto de usar um trocadilho e dizer: mais do que o autoexame, nós precisamos do exame do alto. Por quê? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Traduzindo em linguagem moderna, seu coração vai tentar trollar você. A Bíblia diz que ele é enganoso. A Bíblia diz que ele prega peças, ele maqueia as coisas. E muitas vezes nós estamos debaixo de pressão de decisões por motivos que nem nós conseguimos avaliar. Agora a Bíblia diz: quem poderá entendê-lo? Ele é enganoso. Sozinho nós não damos conta disso. É por isso que o verso seguinte, o versículo 10, Jeremias 17, depois de dizer enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Deus continua e diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, Deus está dizendo: você sozinho não dá conta de avaliar o seu coração, você precisa da minha ajuda. Em Jeremias 11:20 está escrito: Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Tem o íntimo e o mais íntimo, camadas. Em Apocalipse 2:23, o Senhor Jesus diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então eu e você precisamos de ajuda. Eu me lembro de uma conferência que eu estava participando há uns anos atrás. Não fui como preletor, fui participar do evento como todo mundo, para receber, para aprender, para ser ministrado. A conferência estava assim extraordinária em todos os detalhes. Não tinha nada para criticar, nada para botar um defeito. Pensa num povo assim excelente em tudo que fez. Mas todos os dias da conferência eu estava com um desconforto dentro de mim, como se alguém tivesse me tratado mal. Eu ficava dizendo: ninguém me tratou mal, em momento nenhum. Mas era aquela sensação de desconforto. E como aquilo durou mais do que um dia, aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a orar, eu falei: Deus, está acontecendo. Eu não consigo entender por que esse sentimento está aqui. Ninguém me tratou mal. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo: sua alma está ficando acostumada ao tratamento VIP que te dão em todo lugar como preletor. E mesmo que ninguém tenha te tratado mal, só porque você não foi diferenciado, sua alma está protestando. E eu fiquei chocado com aquilo. Momento nenhum eu consegui entender nem o porquê eu estava incomodado com aquilo. Seu coração, ele pode trollar você, acredite nisso. E por mais que a gente exerça o processo do autoexame, nós precisamos do exame do alto. E aí nós vamos entender a importância de oração. No Salmo 139, versos 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele diz vê se há em mim algum caminho mau, ele não está dizendo eu vou terceirizar para o Senhor por preguiça, porque eu mesmo não quero avaliar. Não é isso. Ele está dizendo: o ponto onde eu cheguei é como diz o livro de Provérbios: todas as coisas parecem puras, mas eu posso estar sendo enganado pelo meu próprio coração. Então agora eu quero ir além do autoexame. Eu quero me submeter ao exame do alto. Sonda, avalia,
perscruta o meu íntimo, prova-me, conhece meus pensamentos. E Deus, por favor, vê se há algum caminho mau, porque se isso não for exposto, eu não poderei ser guiado pelo Senhor, pelo caminho eterno, o caminho correto. Eu e você precisamos entender a importância de uma vida de oração. Oração não diz respeito a apenas você pedir para Deus o que precisa, para Ele responder a sua necessidade. Oração é algo muito maior, é muito mais sublime que isso. Diz respeito a relacionamento. Aliás, a oração deveria ser parte de uma conversa, de um diálogo. Para a maioria de nós, os crentes, é um monólogo, só a gente fala. Através de Jeremias, Deus diz, invoca-me e te responderei. Ele diz, vou te anunciar coisas grandes e ocultas, que você não sabe. A gente imagina que Deus anunciar coisa oculta é só revelação boa. Às vezes Deus diz, quer mostrar seus podres, criatura. Quero mostrar aquilo dentro de você que nem você está enxergando. E nesse ambiente de oração, nós podemos acessar um nível de informação e de percepção que sozinho nós não conseguiríamos. Porque o coração enganoso vai tentar convencer você que os seus caminhos são puros. Sabe, muitas vezes eu tenho visto pessoas, e às vezes nós olhamos como Pedro olhou, debaixo de uma percepção, debaixo de discernimento, debaixo de revelação, e você vê uma motivação errada. E quando você tenta ajudar a pessoa a dizer, ei, você não está tomando a decisão correta, o camarada bate o pé, ele defende, ele é teimoso, ele tenta argumentar que os caminhos são puros. Nós precisamos de ajuda. E uma vida de oração pode nos ajudar a acessar aquilo que eu e você não estamos enxergando. Uma outra ferramenta importante que eu e você precisamos. Se você for rápido de endereço, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13. A Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu amo essa declaração. E quando estamos falando da palavra de Deus, estamos falando de um livro que não é somente um livro. A palavra é viva, ela é eficaz. O texto diz assim, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E você precisamos entender o que está sendo dito para a época. A maioria das ferramentas tinha um gume, um corte só. Você pega o machado, corte de um lado só. Você pega a foice, corte de um lado só. Uma faca de cozinha, corte de um lado só. A espada, que era normalmente chapada, tinha 2 gumes, muitas delas, corte dos 2 lados, porque não importa como você está manejando ela na guerra, ela vai ser mais eficaz. E na hora de perfurar e penetrar alguém, ela é um instrumento profundamente afiado. Mas a Bíblia está dizendo que a espada, que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a Bíblia diz que ela penetra, até onde? A ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E o texto diz, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A NVI traduziu isso assim, e julga os pensamentos e intenções do coração. Outra versão diz, discernir os intentos do coração. A palavra de Deus é apresentada no livro de Tiago como um espelho. E ela mostra quem nós somos. Não só a realidade de quem somos em Cristo, no plano espiritual. Mas ela tem a capacidade de trazer à tona aquilo que está errado na minha e na sua vida. Olha a sequência, o verso 13 diz assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença do Deus da palavra viva. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas, outra tradução diz, nuas e patentes, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, motivações podem estar escondidas dos nossos olhos, mas nunca dos olhos de Deus. E quando eu e você nos expomos à palavra, ela tem o poder de trazer à tona, de discernir intentos do coração. Muitas vezes já me flagrei estudando a Bíblia, e eu não estava procurando uma resposta para o que aconteceu. Estava tentando entender princípios de forma geral, às vezes estava no meio de um estudo bíblico, às vezes estava preparando algum material, às vezes estava preparando uma mensagem, às vezes só estava na leitura, sem esperar que fosse acontecer nada. E de repente, diante daquele tempo de exposição à palavra, Deus consegue de uma forma personalizada começar a trazer à tona o que está no coração e a gente não enxerga. Agora, o grande problema da maioria de nós, primeiro a gente acha que errado é só o que a gente faz. A maioria de nós não considera o como, o que dizer, o porquê, que está relacionado a motivações. Segundo, se a gente ainda parar para pensar, pode ser que a motivação errada também não seja legal, a gente não tem noção da nossa dificuldade de avaliar motivações. E mesmo que a gente se convença disso, infelizmente a maioria dos crentes não tem uma prática devocional diária, de tempo de relacionamento com Deus, de vida de oração, de vida na palavra. Ou seja,
pode até saber que não é só o que faz, o porquê é muito importante, pode até saber que ele sozinho não consegue, mas se não pegarmos o caminho prático, se não desenvolvermos aquele tempo onde Deus vai expor, né? Minha esposa repete uma frase muitas vezes, onde Deus vai expor o nosso coração peludo, né? Aquelas coisas que nós não estamos enxergando dentro de nós, elas jamais serão tratadas sem que sejam expostas, sem que sejam reconhecidas. E para serem expostas, nós vamos precisar desse lugar diante de Deus, seja por meio da prática da oração, seja por meio do envolvimento com a palavra. Às vezes é a combinação das duas coisas. Eu e você podemos entrar nesse lugar onde o que está escondido, eu chamaria a agenda oculta do coração, nossos motivos, eles começam a aparecer. E dessa forma, somente dessa forma, eles podem ser tratados. Resumindo e concluindo, saber que não é apenas o que fazemos que conta, mas o como e principalmente porquê é fundamental. Avaliar, ou melhor do que só tentar avaliar, se permitir ser avaliado por Deus sob a agenda do coração é ato contínuo na vida cristã, ou deveria ser. Terceiro, eu e você não vamos viver isso se não tirarmos tempo com Deus, tempo de oração, tempo na palavra, se não desenvolvemos a chave que é a sensibilidade ao Espírito Santo. Eu tenho visto muita gente girando em círculos, não chegando a lugar nenhum, frustrada porque ele acredita que ele está tentando fazer as coisas certas, mas muitas vezes não enxerga a motivação errada. Eu gosto de me questionar o tempo todo e questionar diante de Deus. Vou fazer o bem a alguém. Por que eu quero fazer isso? Eu lembro de uma ocasião que eu queria abençoar a vida de alguém e o Senhor falou para mim, siga em frente. Mas faça isso sem que a pessoa saiba e não deixe ninguém saber o que você vai fazer. E aquilo me deixou frustrado. E quando eu fiquei frustrado pela estratégia que Deus deu, eu falei, tem alguma coisa errada comigo? Talvez eu não queira só fazer o bem. Talvez eu estava interessado em que a pessoa soubesse e que eu tivesse algum crédito com aquilo que eu faria. O curioso é que essa pessoa depois reclamou comigo. Todo mundo me ajudou, menos você. E eu tenho que engolir aquilo, ficar quieto e dizer, pois é. Lembrando daquilo que Deus falou, fica quietinho e não fala nada. Sabe, um dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e falei para um, vamos abençoar fulano. O cara falou assim para mim, abençoa qualquer um, mas fulano não. Eu falei, como é que é? Abençoa qualquer um, mas fulano não. Motivações do coração acabam sendo revelados à medida que nós falamos, à medida que nós nos comportamos. Eu gosto de avaliar o tempo todo se eu estou fazendo bem porque eu estou fazendo, se eu não quero fazer o bem, por que eu não quero, né? Não é só simplesmente dizer eu vou evitar o mal, até naquilo que é correto. E você o tempo todo precisamos de avaliação. Mas à medida que crescemos nisso, nós vamos perceber o como Deus pode expor o que está dentro de nós, não apenas porque Ele quer que eu e você, né, a gente venha sentir um lixo ao descobrir isso, mas porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos levar à maturidade. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?